Fala galera, você tá no canal Ian Machado e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Nintendo Switch 2 que acabou de ser anunciado. A gente viu algumas especificações e eu queria comentar um pouquinho com vocês. A Nintendo finalmente então mostrou como que vai ser esse Nintendo Switch 2. E o que a gente viu foi uma apresentação aquém, eu imagino, mostrando o console, mas a gente já sabia praticamente tudo por conta dos vazamentos, né? E nesse caso foi mais do mesmo porque a gente já tinha então recebido informações de rumores de vazamentos muito antes. Uma coisa que me deixou intrigado foi a escolha do design, né? Realmente colocar esse 2 gigante no Nintendo Switch. Eu sei. Bom, eu não trabalho no setor de marketing da Nintendo, mas eu acredito que isso foi muito estudado. Porém, isso é bonito? Eu não sei dizer se é muito bonito, para falar a verdade. Eu acredito que foi uma reciclagem, né? Se você pegar a logo do primeiro Nintendo Switch e simplesmente colocaram dois, pareceu meio preguiçoso. Me diz aí o que você acha. Fora esse ponto, eu achei interessante também os Joy-Cons, né? Os Joy-Cons, né, do Nintendo Switch padrão, eles encaixam, né? Eles deslizam, fazia parte até do marketing da Nintendo. E nesse novo console vai ser magnético, o que mostra que a Nintendo realmente se preocupou com os problemas com o Joy-Con na versão anterior, né? Outro ponto interessante foi que os Joy-Cons vão ser uma espécie de mouse também em algum momento. Eu imagino, é claro, que essa funcionalidade ela venha a agregar a jogos como Baldur's Gate 3, como outros jogos de Diablo, por exemplo. Diablo é um jogo que pode se jogar dessa forma também, que é isométrico, entre outros games, né? Essa funcionalidade então abre margem para que a gente tenha coisas novas aparecendo, enfim, muitas novidades, né? Podem vir. Óbvio, a Nintendo é uma empresa muito respaldada em trazer novidades, então eu imagino que eles estejam preparados e atentos a trazer algo novo para seus usuários. Outro ponto que é importante perceber é que no Nintendo Switch antigo você tem os botões aqui de home e você tem também o botão de captura de imagem. E no Nintendo Switch 2 vai ter um botão adicional que a gente ainda não sabe exatamente o que é. E aí fica o questionamento, né? Pode-se ser um botão para algum tipo de transmissão, né? Que a gente ainda não sabe. Ou alguma outra funcionalidade totalmente diferente. Pode ter relação com essa função do mouse que eu disse também, mas ainda é tudo muito nebuloso, na verdade. Não tem como a gente definir, bater o martelo e dizer que é isso. O jeito é esperar até 2 de abril. Outro ponto que eu acho que vale levantar é o aumento da tela. Muito importante. O meu Nintendo Switch é um Nintendo Switch OLED, ele já tem uma tela bem legal e comparado com a primeira versão, já é maior. Porém, uma tela ainda maior, competindo, por exemplo, com uma tela de um Steam Deck ou de qualquer outro videogame portátil aí do momento, com certeza vai fazer eles serem mais competitivos. Em relação à GPU do console, o que eu li e o que a gente conseguiu ver é que a GPU do console ela vai estar ali entre uma 2050, uma 2060, uma RTX, né? É importante lembrar que essas placas elas já são de gerações antigas, mas também é importante lembrar que a Nintendo sempre fez o melhor com o menor custo possível. Então não seria uma novidade eles implementarem uma GPU mais antiga. Novamente, a estratégia da Nintendo é entregar um console com o menor custo possível, tanto para ela quanto para o consumidor final. Eu não imagino que esse console venha com um preço muito acima de R$3.000. Eu imaginaria um valor de lançamento de 3.500 para baixo, tá? Eu não imagino o console vindo a um preço muito mais agressivo que esse, porque não faz muito parte da estratégia da Nintendo trabalhar com valores altos em relação à venda do console. Basta puxar na memória, e eu tive o Nintendo Switch no lançamento, e na época, salvo engano, eu paguei R$2.000, ou seja, de lá para cá o preço não se alterou muito, tanto que se você for buscar hoje o Nintendo Switch, ele ainda costuma estar na mesma faixa.
Como vai existir agora o Nintendo Switch 2, um novo modelo, e não pode ter concorrência de preço, talvez chegue nesse preço que eu estou especificando. Casa dos 3.500, 3.000. Eu não imagino que a Nintendo vai trabalhar com preços mais agressivos que esse. Mas é claro, o dólar alto, muitas outras coisas rolando nos bastidores, a gente não tem como afirmar ou bater o martelo. Mas a impressão que eu tenho é essa. Me diz aí se você acha o contrário. Então, essa questão de placa de vídeo ela é muito subjetiva, já que no console anterior, Nintendo Switch 1, eles usaram então uma GPU, né, de celular e fizeram mágica, né? Basta lembrar dos jogos que existiam e que, são mágicos, né? Como o próprio Zelda Breath of the Wild e o Tears of the Kingdom. De uma dimensão, escala gigante, texturas, personagens, ambiente, muita coisa rolando. E, bom, é a prova de que a Nintendo consegue tirar, então, o máximo do seu console. Pensando, então, em uma placa de vídeo que se compara, né, com o PlayStation 4, por exemplo, a gente pode esperar que no próximo console da Nintendo apareçam alguns jogos que nem deram oi, né, nesse console anterior. Por exemplo, a gente pode falar de Black Myth Wukong, que é um jogo lançamento, por que não, né? Se na época do Nintendo Switch 1 eles conseguiram fazer o port de The Witcher 3 para o console numa GPU de celular, por que não esperar então desse novo console um port, por exemplo, do Black Myth Wukong, que a gente sabe que é um jogo magnífico e lindo. Além do Black Myth Wukong também a gente provavelmente pode esperar o Jedi Survival, Jedi Fallen Order, todos esses jogos que não deram as caras, né? Outros games como, por exemplo, Elden Ring, um jogo grandioso também que poderia dar as caras lá. Mas me diz aí, o que você espera que apareça de fato no Nintendo Switch 2? Eu vejo muita gente reclamando, né? Falando, nossa, vocês se contentam com pouco, né? Um hardware que se equipara ao PlayStation 4 Pro, né? Que foi lançado ali por meados de 2015, por aí, 16. Vocês se contentam com pouco. Mas, gente, é importante lembrar que a Nintendo ela não segue uma estratégia igual às outras, como a Xbox e Sony com a PlayStation. Na realidade, inclusive, nesse momento, mundialmente falando, cada empresa está seguindo uma estratégia bem específica. Se você for ver, o Xbox está tentando totalmente se desvencilhar do console, está tentando vender serviço mesmo, né, com o Xbox Game Pass. E a questão do Switch é a mesma coisa. A Nintendo tem uma outra estratégia, que é o console mais barato, um console mais acessível e trabalhar de forma inteligente com o hardware que ela tem, né? Enquanto o PlayStation, a Sony, jogos grandiosos. Ou seja, cada um tem uma especificação ali. Seria a mesma coisa que você pegar marcas de celular hoje em dia, né? Cada uma tem a sua estratégia, né? A Apple só equipamentos de elite, só coisas premium. Aí você tem outras marcas, da própria Samsung, que vem logo atrás, a Xiaomi, cada uma com a sua estratégia. Então é importante entender a estratégia de marketing das empresas para que a gente entenda qual que vai ser o caminho do novo console. Bom, é isso que a gente sabe até agora. Deixa aqui no comentário o que você está esperando do Nintendo Switch 2. E vale lembrar, se você não é inscrito no canal, eu peço, por favor, me ajude. A gente está começando o canal aqui. É uma luta, todo dia gravar um vídeo e criar um conteúdo que seja interessante para vocês, engajar e fazer esse canal crescer. Por isso eu peço a ajuda de vocês aí para dar essa força. E comentem aqui embaixo o que vocês esperam do Nintendo Switch 2. E vamos aguardar aí o Nintendo Direct do dia 2 de abril. É isso aí, 2 de abril de 2025. Vai vir muita novidade por aí. Deixe seu comentário e até o próximo vídeo. Valeu!